Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar um tema fundamental dentro da gerência de memória dos sistemas operacionais, que são os algoritmos de substituição de páginas. A nossa equipe é formada pelo John Wallace, Pedro André e eu, Walter Soares. Então, essa apresentação ela foi baseada nos capítulos 17.3 e 17.4 do professor Carlos Maziero, o livro de sistemas operacionais. Bom, quando um processo ele precisa acessar uma página que não está carregada na memória principal, ocorre uma falta de página, que em inglês é chamada de page fault. Nesse momento, o sistema operacional precisa trazer essa página do disco para a memória RAM. E aí aparece um problema quando a memória RAM está totalmente ocupada, né? Aí nesse caso, o sistema ele precisa escolher qual página ele vai remover da RAM, da memória RAM, para liberar espaço e adicionar essa nova página. A página que será removida é a que nós chamamos de página vítima. Acontece que escolher mal essa página vítima vai causar alguns problemas, como por exemplo, vai aumentar o número de faltas de página e isso vai reduzir o desempenho do computador. E aí por isso, diante desses problemas, surgiram diversos algoritmos de substituição de páginas. Para comparar esses algoritmos, nós usamos a chamada cadeia de referências, que é a sequência de páginas acessadas por um processo ao longo do tempo. Bom, para resolver esse problema da remoção de páginas, nós temos alguns algoritmos que eles são clássicos, assim. E o mais clássico deles é o algoritmo ótimo, também conhecido como OPT. Bom, basicamente, ele vai remover a página que fica mais tempo sem ser usada no futuro. Ou seja, entre todas as páginas que são carregadas ali, ele escolhe aquela que o próximo uso vai acontecer de forma mais distante no tempo. E, por causa disso, ele produz o menor número possível de faltas de página. Por isso que ele é considerado um algoritmo ótimo. Só que tem um detalhe muito importante. Ele não consegue ser implementado na prática, porque isso basicamente exigiria você prever o futuro, né? Prever qual é a página que vai ser usada mais distante no futuro. Portanto, o OPT ele não é implementado, mas ele é bastante usado como referência teórica. Ele serve ali como benchmark para comparar os demais algoritmos, e uma forma boa de visualizar ele é através desse fluxograma aí ao lado. Bom, mas tirando o OT, nós temos outras alternativas, como o algoritmo FIFO, ou melhor, First In, First Out, a famosa fila. Basicamente, a ideia dele é que a primeira página que entrou na memória primeiro é a primeira que vai sair. E ele é simples, ele é fácil de implementar, ele não é custoso. Só que, obviamente, por ser tão simples, ele vai ignorar alguns casos que podem gerar resultados danosos, né? Então, por exemplo, um caso mais simples é ele vai ignorar completamente se a página está sendo muito usada. Assim, ele pode acabar removendo as páginas que são importantes e gerar muitas faltas de página. Portanto, ele tem alguns casos que ele vai apresentar um desempenho muito ruim, porque ele não considera esse comportamento real, né? Vai escolher ali puramente pela questão de qual entrou primeiro, é a que vai sair primeiro. E a partir disso surge uma alternativa, que é o LRU, ou seja, Least Recent Used. Então, esse algoritmo ele vai remover a página que está mais tempo sem ser usada. Ele parte ali do pressuposto de que ele olha para o passado para poder estimar o futuro. Ou seja, se uma página ela não foi usada recentemente, existe uma chance maior dela continuar sem uso. E a partir disso, ele escolhe qual é a página que vai ser removida. Na prática, ele tem um desempenho muito bom. E ele frequentemente pode se aproximar até do algoritmo ótimo. A sua desvantagem é que isso exige você ter ali a informação, você registrar constantemente os acessos às páginas. Isso pode ser bastante custoso, tanto para o hardware quanto para o software. Bom, mas falando em simplicidade, o algoritmo random é com certeza o mais simples entre todos esses. Simplesmente porque a página que vai ser removida é escolhida completamente aleatoriamente. Então, apesar de ele ser simples, ele vai poder evitar ali alguns padrões, né, que vão prejudicar o FIFA ou o LRU, como foram citados até agora. Então, por exemplo, se tiver um acesso sequencial muito grande, uma escolha aleatória ela vai poder até superar os algoritmos tradicionais. Então, ele é simples, ele é muito prático, muito fácil de ser implementado. Com certeza, ele não
Ele não é padronizado, mas é uma das alternativas que temos para resolver esse problema da remoção de página. Como vimos, o LRU funciona bem, mas sua implementação exata tem um custo elevado. Por isso, muitos sistemas operacionais usam algoritmos aproximados, que tentam reproduzir o comportamento do LRU com um menor custo. O primeiro deles é o algoritmo da segunda chance. Ele funciona basicamente como first in, first out, mantendo uma fila de páginas. Porém, cada página possui um bit de referência, chamado de bit-R. Aí, o que acontece? Quando a página mais antiga vai ser removida, o sistema verifica esse bit. Se o R for 0, ele sai da memória. E se for 1, significa que ele foi usado recentemente, então ele ganha uma segunda chance, literalmente. Aí o bit é zerado e a página vai para o final da fila. Assim, páginas recentemente utilizadas têm maior chance de permanecer na memória. Aí o outro algoritmo é o NRU, o Not Recently Used. Ele classifica as páginas com base em 2 bits. Aí tu vai ter o R de referência, só que agora um M de modificação, também chamado de dirt bit. E como isso sugere, a gente vai ter uma combinação aí de 2, uma combinação de 2 e de 0 e 1. A gente vai ter a classe 00, a não referenciada e não modificada, classe 01, não referenciada e modificada, 10, referenciada e não modificada, e 11, referenciada e modificada. Aí as melhores candidatas para remover são as classes 00, porque não foram usadas recentemente e ainda não precisam ser gravadas no disco. Aí, por fim, a gente tem um algoritmo de envelhecimento, o Anging. Ele utiliza um contador para cada página. E em intervalos periódicos, o sistema desloca os bits desse contador para a direita e insere o valor atual do bit R, na posição mais significativa. E com isso, as páginas acessadas recentemente acumulam valores maiores. Já as páginas esquecidas vão perdendo valor com o tempo. Esse método considera tanto recência quanto frequência de uso, sendo uma boa aproximação do LRU. Para concluir a apresentação, nós vemos que o algoritmo ótimo ele apresenta o melhor resultado possível. É mais claro, ele é teórico, ele não é utilizado na prática. O first in, first out é simples, mas pode ser ineficiente. O LRU apresenta um excelente desempenho, mas pode ter um custo elevado. E aí, por isso, os sistemas operacionais reais normalmente utilizam aproximações do LRU, como, por exemplo, como foi mencionado pelo John, o algoritmo de segunda chance, o de relógio e o aging, ou de envelhecimento. Tudo isso funciona bem graças ao princípio da localidade de referências. Programas tendem a reutilizar as mesmas páginas em curtos intervalos de tempo. Ou seja, entender o comportamento dos processos é essencial para gerenciar a memória de maneira eficiente. Muito obrigado pela atenção de todos.